Nesse vídeo você vai ver como criar websites 100% interativos com uma única IA usando um único prompt. Então você não precisa passar asset nenhum, você não precisa passar foto nenhuma, você não precisa passar vídeo nenhum, você não precisa de basicamente nada, você não precisa conectar com outro serviço nem nada, é só usar essa AI, usar esse agente que é o Grok, que ele vai conseguir gerar websites como esse daqui. Então ele gerou esse vídeo para mim, gerou todos esses assets com um único prompt. E aí ele gera isso daqui tudo e disponibiliza no website. Então esse aqui foi um exemplo de uma landing page, e eu fiz outro exemplo também de uma enciclopédia da Mata Atlântica. Então ele gerou aqui para mim, deixa eu mostrar aqui as espécies. Então ele gerou todas essas imagens dessas espécies aqui e gerou descrições também e outras coisas que ele foi gerando. Então cada uma dessas espécies ele pegou e gerou, às vezes ele gerou um vídeo, às vezes foi só imagem, mas ele gerou aqui uma visão geral, uma identificação, perigo, segurança, comestibilidade, sobrevivência, o que que tem que fazer. Então é basicamente uma enciclopédia da Mata Atlântica. E aí ele gerou também algumas outras coisas que eu nem pedi para ele, que seriam um guia de sobrevivência, que aí ele fala de modo geral o que que você tem que fazer, e até um teste de conhecimento que eu completei aqui já, mas daria para testar aqui. Então dá pra fazer o quiz aqui de 10 questões para você ver se você saberia o que fazer ou não. Então ficou bem interessante, né? E nesse vídeo você vai ver como criar esses websites e como usar esse Grok Build. Então, antes de a gente ir direto, por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho sobre esse Grok Build, como instalar e tudo mais, que são instruções básicas, né? Então, para instalar aqui, eu vou deixar o link na descrição desse tutorial, mas para instalar é bem simples. Então, tem dois comandos aqui para Mac, Linux e para Windows. Então, você abre o PowerShell, roda esse comando aqui, só copiar e colar, ele vai instalar. E aí você vai rodar o comando Grok para iniciar a sessão. Então, só como exemplo aqui, eu já tenho ele instalado, abri o CMD e vou rodar o Grok aqui, que é mais ou menos isso daqui que você vai ver. Então, eu posso dar um barra model aqui e ele vai te dar duas opções: Grok Build, que é o modelo do próprio Grok, e o Composer 2.5, que é o modelo do curso. Então, por enquanto, eu vou usar o Grok Build para os testes e vamos voltar aqui para o tutorial. Aí, depois que você tem isso instalado, você precisa entender como é que funcionam as skills dele e os plugins e tudo mais. Então, ele tem uma compatibilidade interna com o Cloud Code, com agents, mas o nativo dele funciona dentro dessa pasta aqui, .grok/skills, que é o mesmo padrão que todos os agentes já seguem. Então, o Cloud é o .cloud, o OpenCode é o .opencode, Codex é o .codex, mas e o Grok é o .grok. Aí plugins é a mesma coisa e hooks também. Plugins são uma combinação de coisas, então são skills junto com agentes, com hooks e servidores MCP, tudo isso dentro de um plugin. E aí você baixa esse plugin inteiro. E o hook é basicamente quando você inicia um script e aí já chama o Grok para ele fazer tal coisa. Ou seja, executar um script específico usando o Grok. E aí o mercado dele compartilha com o mercado de outros provedores, como o do Cloud, que é onde você baixa esses plugins, onde baixa as skills e tudo mais. Ele também tem subagentes, e aí, como eu falei, ele tem compatibilidade inteira com o cloud. Então, se eu abrir aqui o VS Code, e dá para ver que eu não tenho nenhuma pasta de .skills, .grok, .cloud, nada aqui dentro. E aí eu posso dar um grok aqui para iniciar, e ele vai ter acesso a basicamente todas as skills que o meu cloud também tem acesso e tudo mais. Então, eu tenho acesso aqui, copywriting, e aí dá para ver que fica dentro de user, que é basicamente o que eu tenho aqui. E aí vou dar um exemplo aqui, a skill impeccable, deixa eu dar uma pesquisa aqui, impeccable, então dá para ver isso, as skills do N8N também que estão de modo geral. Então assim, são várias skills que ele tem acesso aqui, que é basicamente a compatibilidade com o cloud. A mesma coisa aqui com os plugins, então eu já tenho alguns plugins pré-instalados aqui, então o Superpowers, que está no meu cloud, mas ele também tem acesso. E aí dá para ver aqui, tudo isso, então os plugins, o Marketplace, que eu consigo já tem acesso aqui ao próprio cloud, MCP servers também e tudo mais. E ele também tem compatibilidade com a pasta .agents. Então, se você tiver uma pasta .agents ou um agent.md, ele vai conseguir ler automaticamente também. E o cloud.md também já lê automaticamente. Então, essa é a compatibilidade que ele tem com os dois casos. Ou seja, se você estiver já usando o Cloud Code no seu setup, você pode só iniciar o Grok e ele vai ter basicamente todos os comandos, todas as instruções que o Cloud tinha, ele vai ter automaticamente. Então é muito fácil você pegar e simplesmente trocar ou até usar para teste ou usar os dois ao mesmo tempo, também é uma opção, né? E por último aqui você tem os modos e os comandos.
O modo ele tem é a mesma coisa do Cloud, que tem o modo de planejar, de planejamento, né, que é o Plan, sempre aprovar, que o Cloud também demorou para lançar isso daqui, mas agora ele tem também, que é basicamente por executar e aprovar tudo, né. E os comandos também, que são bem parecidos com o do próprio Cloud, mas tem algumas diferençazinhas, mas é bem simples. Eh então tem o new para iniciar uma nova sessão, resume para iniciar para voltar uma sessão antiga, sessão, fork para criar uma nova sessão a partir daquilo que está aberto, contexto, que você vê o contexto, o modelo que eu já mostrei aqui, né, o tema também, que tem vários temas, o planejamento, o by the way, que é para você fazer perguntas paralelas sem interromper ele, rewind, que é um comando muito bom, que é para voltar num ponto específico da conversa, então você pode falar uma coisa e você não ouça o resultado, aí você dá um rewind para voltar no outro ponto da conversa, que aí ele vai esquecer o que aconteceu daí para frente e voltar para aquela parte onde estava bom antes. Usage mostra o uso, e o uso aqui é por mês, não é igual o Cloud que tem um uso semanal, uso de sessão, nada desse tipo, é um uso por mês fixo. Então se eu vier aqui e dar um barra usage, eu posso ver aqui exatamente quanto eu tenho, então eu tenho 25%, eu já usei 25% e ele reseta em 30 de julho, então daqui a no final do mês. E aí, eu acho que pelo menos eu não bati limite nenhum, eu usei esses praticamente 20% de uma vez, ele não tem limite de sessão, você pode usar à vontade. E também tem o Pay as you go também, né, caso você precise, usar mais do que esses 100% que ele disponibiliza. E os óbvios aqui de plugins, skills, MCP também pra você configurar isso. E alguns outros comandos interessantes aí que você pode usar também é o flush, para guardar a memória do que está acontecendo nesse contexto no disco. Então, para ele ter algo fixo, ele basicamente salva para quando ele compactar, não perder tudo. Então, ele salva tudo que você foi, conversou com ele e tudo mais. Memória para você pesquisar e editar, memórias persistentes. Então, ele tem um sistema de memória dentro dele para guardar coisas sobre você e aí você consegue editar essas memórias. Dream, que é então ele consegue consolidar as memórias, que é basicamente dormir como os humanos, só que para IA, um negócio meio esquisito, mas interessante. E ou seja, esses 2 aqui que são exclusivos do Grok, que é o Barra Imagine, que usa o Grok Imagine para gerar uma imagem de texto, imagem de um texto, e Imagine Video, que serve para fazer um vídeo de um texto. Então esses 2 vão ser algo que vão ser um diferencial aqui nesse vídeo, porque ele vai conseguir criar um website sem precisar usar nenhum modelo de imagem adicional, sem precisar instalar, sei lá, alguma coisa do Nano Banana, usar alguma coisa do Hixfield, sem precisar pagar nada adicional, só ele vai conseguir gerar todas as imagens, todos os vídeos que ele vai usar no seu website. E essa é a parte que é muito interessante e que facilita muito a criação desse tipo de landing page, imagens e vídeos para esse tipo de coisa. Então, vou começar aqui com um prompt bem simples. Estou falando aqui, faça um website no estilo de uma enciclopédia sobre animais e plantas da Mata Atlântica. Gere imagens e vídeos para deixar o website bem interativo e instrutivo. O objetivo é instruir as pessoas que não conhecem muitas espécies da região para elas saberem o que é perigoso ou não, o que é comestível ou não, e sobrevivente de modo geral. Bom, é um bem genérico que não é um específico, não tô falando nada de instrução técnica, é só o que eu realmente quero. E a única instrução técnica que eu passei foi gere mais vídeos para deixar o website bem interativo e instrutivo, porque ele tem a capacidade de gerar vídeo e imagem, com o Grok Imagine. Então ele vai usar isso para poder incluir no website, e isso vai fazer toda a diferença no final. Beleza, então ele finalizou aqui, demorou 10 minutos mais ou menos, deixa eu ver se tem um tempo aqui, 12 minutos ele demorou para fazer. E aí ele criou aqui o website, deixa eu dar um leve aqui. E foi assim que ficou o website. Então ele gerou aqui já a imagem de fundo e tal, ele gerou todos esses assets. Então até os vídeos que ele gerou, deixa eu clicar aqui, ver vídeo ilustrativo, é só um videozinho mostrando o animal. E aí tem visão geral, identificação, perigo, segurança, então ele classifica como perigoso, cuidado e seguro, comestibilidade, não, se não é comestível, sobrevivência, então ele deu uma série de dicas aqui, né. Então, assim, muito interessante, se for ajustar tem que estar o faça barulho alto, tente parecer maior, abrindo o casaco, nunca corra, em último caso, lute com pedras e gases. Reporte avistamento ao IBAMA. Legal. E aí até um
algumas árvores que ele colocou também, jabuticaba, pitanga, ipê. E ele fez também 2 como explorar e 2 testes aqui também, guia de prova de sobrevivência e testes de conhecimentos, e foi tudo numa página só. Então dá até pra fazer um quiz aqui. Quais desses serpentes, ah, já beleza. Eu já li um pouquinho ali os que ele criou, né, e tudo tá baseado lá. Ah, esse aqui eu não vou saber não. É interessante, ele é muito mais ativo do que as outras IAs, se você perceber. Se você mandasse uma tarefa dessa pro Codex, ele ia te entregar um website lá e só. Só um landing page, sem as imagens, sem nada desse tipo, porque ele também não consegue gerar, apesar dele ter o ChatGPT que gera imagem muito bem, ele não consegue gerar por si mesmo, e aqui ele já consegue. Então, assim, ele é muito mais ativo, eu acho, muito mais, pelo menos pela sua experiência, que ele é muito mais ativo, ele cria muito mais coisas, e nem sempre vai ficar um resultado bom. Então o tucano aqui, não acho que não ficou, pelo menos porque eu nunca vi um tucano desse tipo aqui, mas ainda assim, você colocou aqui várias informações, né, então, um website bem interessante, então pra criar enciclopédias, coisas desse tipo, bem interativas e visuais, acho que é um ótimo agente já para se fazer isso. E aí daria para pedir para ele continuar expandindo, esse site, então eu não pedi, eu pedi para ele parar aqui mesmo. Então ele colocou aqui, guias para sobrevivência de modo geral, né, então picada de serpente, o que fazer, plantas tóxicas de contato, como achar comida, obtenção de água, abrigo e orientação, que foi mais ou menos a instrução que eu dei para ele, né, de ter um guia de sobrevivência. E aí daria para pedir para ele continuar incluindo espécies aqui nessa parte principal aqui. Eu uns filtros aqui, mas agora eu vou gerar um teste um pouquinho mais específico de uma landing page aqui, então eu vou colar um prompt que eu preparei aqui, que é um prompt mais específico, ou seja, ele vai descrever tecnicamente o que ele tem que fazer, e ele vai usar justamente essa parte de, na verdade deixa eu incluir aqui também, use a skill impeccable, que aí ele já usa também uma skill que vai ajudar ele a fazer o website. Deixa eu ver se eu preciso dar um ESC aqui para ele. Beleza, agora ele deu aqui use skill impeccable, que é basicamente uma skill que também tem no cloud, tem em todos os outros, que serve para justamente fazer designs mais bonitos e tudo mais. Então ele vai gerar os assets e o website de uma landing page de uma bicicleta elétrica, algo desse tipo, que vai ser muito mais moderno, com animações, com vídeos e tudo mais. Então vamos esperar ele gerar aqui e ver os resultados. E aí dessa vez ele me fez 3 perguntas, querendo saber exatamente o que eu quero. E a primeira aqui é sobre marketing, que no caso ele quer saber se é algo 100% focado em marketing, ou se também tem uma coisa de produto, de aplicativo. Ele fala que é de marketing. E aí ele fala de identidade do produto. Ele me dá algumas opções aqui. Então, Revolução Silenciosa da Unidade Urbana ou Rise the Voltage. Vamos de segundo aqui. Minha última pergunta aqui é sobre a audiência que vai consumir essa página e o objetivo emocional. Então eu vou aqui em primeiro, que é exclusivo, preciso, tech e tudo mais. Então vamos deixar ele gerar aqui e ver qual vai ser o resultado. Bom, ele finalizou aqui, e aí eu estava olhando já a imagem aqui, não foi muito uma moto elétrica que eu pedi não, quer dizer, não foi muito uma bike elétrica, eu escrevi moto elétrica e ele fez literalmente uma moto. Então, mas beleza, é um produto que não existe ainda, mas com certeza vai existir. Ele estava dando uma tarefa de fundo aqui, mas ele terminou em 7 minutos aqui, e aí deixa eu tentar rodar isso daqui, page e plano dev. Original aqui então, ele usou um videozinho de fundo que ele mesmo gerou aqui atrás. E aí, se a gente rodar aqui, ele também gerou esses assets aqui, autonomia de bateria, motor performance, conectividade. E quando eu dou hover, aparecem algumas informações aqui. Não achei muito bonito, não. Mas beleza. E aí também ele gerou essas assets aqui, da mesma moto, um pouquinho diferente, na verdade, só que de cores diferentes. Então, essa branca só ficou um pouquinho diferente, mas beleza. E aí dá pra clicar aqui em reservar e dar esse pop-up aqui. Tudo bem que teria que colocar um formulário, né, e tudo mais, mas beleza.
Foi só um teste. Eu achei ainda que ficou pouco interativo, ficou bem estático, na verdade. Eu gostei do drone. Vou tentar dar uma refinada aqui, falar com ele que ficou pouco interativo, ver se ele consegue dar alguns ajustes aqui. Então ele disse que ajustou aqui, eu falei com ele que eu achei pouco interativo, só vídeo de fundo, retração rover. Então, basicamente, falei que achei fraco o website. Então ele falou que ajustou. Vou testar aqui, ver se ele ajustou mesmo, né. Beleza? Então, aqui não mudou quase nada, ele só adicionou esse botãozinho aqui, eu acho, né? Configurar, reservar, beleza. Não sei se ele adicionou isso daqui, mas ele adicionou algumas seções novas. Então adicionou essa daqui, filosofia com imagem de fundo, beleza. Eu acho que ele tá mantendo o padrão da moto aqui, do início até o fim. Inspecionar detalhes, beleza? Então ele mudou, que eu falei que não estava muito legal, então ele mudou isso daqui pra pessoa clicar, e aí abre um pop-up aqui, legal, acho que ficou melhor. Performance aqui, acho que quando eu dou um scroll ele muda, e também adicionou esse negocinho aqui mostrando o ponto que já foi visto da landing page. Mas beleza, então potência de pico de 0 a 100 quilômetros em 3 segundos, autonomia urbana, simulador de aceleração. Que é isso? 100% no throttle, 9% eco. Eu acho que isso aqui não está configurado, teria que colocar os dados reais, né, do produto. Mas beleza. Design, mesma coisa do outro lado. Na verdade, é um pouquinho diferente, mas é bem parecido. Dá para clicar aqui e ele dá o como isso aqui. Melhor. Galeria completa. Aí abriu, beleza? E experiência exclusiva. Aqui até colocou uma animação aqui. Beleza? E tá com esse iluminação neon. Ah tá, e tira esse negócio de fundo. Eu não sei porque que tá com esse grid aqui no fundo não. Mas beleza. E ele colocou o preço aqui também. Preço caro pra uma motinha, rapaz. Mas beleza, então assim ficou bem melhor. E essa é a parte mais interessante, porque tem jeito de você fazer isso com Cloud Code, com Codex, só que sempre tem que ir lá, tem que configurar, sei lá, o Nano Banana, aí tem limites, de uso lá do de geração de vídeo, geração de imagem, é um saco. Ou então o Higgsfield, tem que configurar o Higgsfield, aí tem que pagar o Higgsfield para conseguir acessar. E aqui não, aqui já vai direto, então ele mesmo tem acesso a gerar imagens, gerar vídeos, e aí gerou aqui 2 websites bem interessantes pra gente. E é algo bem low level, então é só você falar com ele para ele gerar os assets ele mesmo, ou então você pode dar um asset de referência e pedir para ele gerar outros, ou gerar até vídeos, né, você coloca uma imagem lá e pede para ele gerar vídeos da imagem, ele vai conseguir gerar, porque o Grok Imagine ele consegue tanto gerar imagens como vídeos. Então assim, é bem interessante, uma opção nova aí, que com certeza vai melhorar bastante, que o Grok ele começou meio fraquinho, mas ele tá cada vez mais alcançando, esses modelos mais novos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido a usar esse modelo, e até a próxima.